Pai, bondoso Deus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo dom da vida, por mais um despertar, por estar juntos aqui, Pai, para mais um encontro contigo, com nossos irmãos. Amém. Nesse momento queremos pedir uma bênção sobre o nosso entendimento e vamos mais uma vez aqui olhar, recapitular, ler e aprender a lição, Pai. Sim, Deus. Então que o Senhor nos ajude a entender cada vez mais qual é o teu propósito na nossa vida, Pai. Esses exemplos maravilhosos, com essas parábolas que o Senhor deixou para os discípulos, para todo o povo, para nós, Senhor. Fica conosco mais uma vez, rogamos pelos pedidos também, Senhor. Hoje tem muitos pedidos. Também tem pelos pastores, pela igreja, por nós, pelo pastor Rafael também, que vai fazer a cirurgia, pelos enfermos, Pai, tanto físico como espiritualmente. Então colocamos tudo em tuas mãos, seja feito conforme seja a tua vontade. Obrigado por tudo, continua conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém. Amém. Bem, irmãos, hoje, quinta-feira, dia 25 de julho, é mais uma casadinha de Marcos, né? Casadinha das parábolas, a parábola da semente que cresce e a parábola do grão de mostarda. Marcos 4, você já deve ter lido, mas vamos ler novamente. Marcos 4, 26 até o 29. Fala da parábola da semente. Aí do 30 ao 32 fala da mostarda, do grão de mostarda. Vamos ler. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse, levantasse de dia, de noite, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Essa é a primeira parábola de hoje. Então, o homem planta, mas ele não sabe como é que a semente nasce. De dia ele fica acordado, de noite ele vai dormir, no outro dia ele acorda, de noite ele dorme, no outro dia ele acorda. Então ele não sabe como é que a semente nasce, mas a semente nasce. Ele rega, se for o caso, irriga, cuida, mas ele não faz a planta crescer. Agricultor nenhum crescer. E também o agricultor, ele sabe que a semente vai, que a planta vai dar fruto. E não é ele que faz isso. Não é interessante essa explicação do reino de Deus? Jesus está falando do reino de Deus. A gente planta, mas a gente não sabe como é que a semente germina no coração da pessoa. A gente cuida, visita, ajuda, convida, ensina, ora pela pessoa, mas a gente não faz a pessoa crescer. A gente não faz a pessoa entender. E o semeador, aquele que planta a semente, aquele que leva a mensagem, ele sabe que é Deus que faz a obra. Então foi isso que Jesus quis ensinar nessa parábola. E na próxima, na seguinte, que é verso 30, ele diz que o reino de Deus se assemelha a um grão de mostarda. E quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se sombra. Jesus está falando que o reino do céu é assim, o reino de Deus é assim.
parece insignificante que eu saia da minha casa sozinha para ir fazer uma visita, para ler a palavra de Deus para uma pessoa de coração duro, que não gosta de crente, que não gosta de igreja, que não entende nada da Bíblia. É como se fosse aquela sementinha insignificante. A sementinha da mostarda, que Jesus comparou aqui, ela é tão pequena que ela precisa de 700 sementes para pesar 1 grama. 700 sementes para chegar a pesar 1 grama. 1 grama. Mas quando ela nasce, ela cresce e a árvore da mostarda chega a ter 3 metros de altura. Olha aí. Jesus ensinou que o reino de Deus, que começou pequeno, se tornará grande e impressionante. As pessoas da sua época podem ter menosprezado o pregador itinerante da Galileia, que andava pelas ruas empoeiradas com seu grupo de discípulos. Mas, com o tempo, o seu reino de graça se expandia por todo o mundo. Vamos pensar aqui naquela ocasião em que Jesus andava com aqueles homens, a pé, sem nada, sem um animal, sem bagagem, andarilho mesmo, andarilho. E as autoridades da igreja, as autoridades do templo, as autoridades religiosas, olhavam para aquele movimento ali, Jesus e aqueles homens, aquilo era ridículo, simplesmente ridículo. Nenhuma autoridade de poder ia se juntar a um grupo daquilo. Só que Jesus sabia que ali era uma sementinha de mostarda. Nós precisamos ter essa mesma visão com relação ao Evangelho. Não importa se a cidade tem 60, 70, 120 mil habitantes, e eu saio com a Bíblia, e você sai com a Bíblia na mão, e as pessoas dizem, ó, aí vai um crente. Essa semana, sábado à tarde, eu saí para dar estudo, e tinha umas mulheres bebendo numa calçada, o som ligado bem alto, e aí eu ia sozinha, né? Minha colega de dupla não compareceu no sábado passado, e eu fui dar estudo sozinho. E aí, quando eu saí da casa de uma mulher que eu estava visitando, assim que eu saí, passaram na frente daquelas mulheres que estavam bebendo, e uma delas disse, agora eu vi Jesus. Então, irmãos, parece uma sementinha sem valor, que precisa 700 sementes para dar 1 grama. Mas a semente é plantada. E quem faz nascer não somos nós. Quem faz crescer não somos nós. Quem faz dar fruto não somos nós. E Jesus sabia o potencial da mensagem. Ele sabe o potencial da mensagem. E é por isso que ele manda que a gente vá e leve a mensagem. Porque nos dias do apóstolo Paulo, pouco tempo depois da ressurreição de Jesus, depois do retorno de Jesus para o céu, o Evangelho foi pregado em todo o mundo. Colossenses capítulo 1, verso 23, diz que o Evangelho foi pregado a todo mundo naquele tempo. A todo mundo o Evangelho foi levado. Roma era a metrópole mundial, e Roma patrocinou estradas para todas as províncias, para todos os lugares. As pessoas iam e vinham e levavam a mensagem. A dinamite do Evangelho explodiu num potencial tão grande
que todo mundo conheceu o Evangelho no tempo de Paulo. E é isso que o Espírito Santo vai fazer agora, nesses últimos dias. A dinamite do Evangelho vai explodir de um jeito que todos os cantos do mundo vão conhecer o Evangelho. Por isso que as aves vêm e fazem ninhos em seus ramos. Essa árvore cresce, é profético, se cumpre e nós cremos. Diga amém. Amém. Se sinta orgulhoso e feliz de levar essa sementinha tão insignificante aos olhos do mundo, mas que o mundo inteiro conheça o Evangelho. O mundo inteiro, como nos dias de Paulo. Pelas vias de acesso que nós temos hoje, o mundo inteiro conhece o Evangelho. Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus. Te agradecemos, Senhor, por nos chamar, por confiar a nós, né, semear dessa semente tão valiosa. Sim, Deus. Essa sementinha que, ao ser levada por uma pessoa, por uma dupla, parece insignificante. Mas é o Senhor que faz a semente nascer. Verdade. É o Senhor que faz a semente crescer. É o Senhor que faz a planta, a árvore produzir fruto. E na hora que o fruto estiver pronto, aí será a colheita. Assim como na agricultura. O agricultor vai lá e colhe. E o Senhor vai estar preparando, Senhor, essa grande seara, essa grande lavoura da salvação. Sim. E o Senhor virá colher. Amém. Senhor, que nenhum de nós fique para trás, que nenhum de nós seja grão murcho, que nenhum de nós seja joio no meio da seara do tempo verdadeiro. Amém. Que todos nós possamos levar essa semente pura do Evangelho e nós mesmos sermos esse grão. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado.